Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos começar hoje lendo o livro do Cântico dos Cânticos. Algumas versões bíblicas chamam de cantares, mas Cântico dos Cânticos talvez expresse melhor a realidade desse livro. A maioria crê que realmente ele foi escrito por Salomão, filho de Davi, o rei Salomão, e isso apontando para 1 Reis 4:32, que fala que ele escreveu pelo menos 1005 cânticos. Esse talvez seria esse Cântico dos Cânticos, um superlativo mostrando o melhor dos cânticos dele. Vamos ler Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Cântico dos Cânticos de Salomão. Beije-me com os beijos de sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Suave é o aroma dos seus perfumes, como perfume derramado é o seu nome. Por isso as donzelas o amam. Leve-me com você, vamos depressa. O rei me introduziu nos seus aposentos. Exultaremos e nos alegraremos por sua causa. Do seu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Não é sem razão que o amam. Aleluia! Não é sem razão que o amam. Eu sou morena, bonita, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olhe para minha pele morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas, mas a minha vinha, que me pertence, não a guardei. Diga-me, ó amado de minha alma, onde você apacenta o seu rebanho? Onde você o faz repousar ao meio-dia? Diga para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos seus companheiros. Se você, a mais bela das mulheres, não a sabe, siga as pisadas dos rebanhos e apacente os seus cabritos junto às tendas dos pastores. Comparo você, minha querida, com as éguas das carruagens de Faraó. O seu rosto fica lindo com os enfeites, o seu pescoço com os colares. Faremos para você enfeites de ouro, com incrustações de prata. Enquanto o rei está assentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim como um sachê de mirra, posto entre os meus seios. O meu amado é para mim como um ramalhete de flores de rena nas vinhas de En-Gedi. Como você é bela, minha querida, como você é bela. Os seus olhos são como pombas. Como você é belo, meu amado, como é encantador. O nosso leito é de viçosa relva, as vigas da nossa casa são os cedros, e o nosso teto são os ciprestes. Louvado seja o nome do Senhor. Esse livro bíblico, ele tem sido alvo de muito questionamento na história da igreja, porque ele parece que é distinto de todos os outros 65 livros bíblicos. Na história, alguns acreditavam que é um texto bíblico que fala somente do relacionamento de um homem com uma mulher, e outros acreditavam e acreditam que fala do relacionamento de Deus com o seu povo. Os irmãos sabem, biblicamente, que várias vezes Deus, na Bíblia, ele se revela como esse marido do seu povo. Ele chama o seu povo muitas vezes de minha amada, minha esposa, não só a noiva de Cristo, a igreja, mas na antiga aliança também, Israel muitas vezes era chamada assim. Você pode ver isso em Isaías 54, versículo 5, em Oséias 2,19. Deus se relaciona conosco com muito amor, porque Deus, ele é amor. Penso que o tema de Cântico dos Cânticos justamente é esse, celebrando o amor. Se você tem dificuldade com esse livro, pode ser por não conhecer as possibilidades dele ser um instrumento de Deus para falar o teu coração, ou às vezes alguma reserva. Há pessoas que quando falam de casamento, de sexo, elas pensam logo que isso são coisas muito distantes de Deus. Pessoas tiraram Deus desses temas tão essenciais que Deus criou. Deus criou o casamento, Deus criou o sexo, Deus é amor, e Ele o tempo todo, Ele nos chama a experimentar o seu amor. Então, literalmente, o texto de Cântico dos Cânticos, esse livro, literalmente ele fala do relacionamento de um homem com uma mulher, mas também simboliza esse relacionamento
nosso com Deus, nosso com Jesus. Então vale a pena nós meditarmos nele nesse tempo que vamos estar lendo no nosso tempo de primícias. A honra e a dignidade do casamento são fundamentais no reino de Deus. Se você conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, você vai honrar e olhar para o casamento e para a família como dignos, presentes de Deus. Você vai olhar para a família como preciosidade de Deus para você aprender a amar, honrar, aprender a superar as dificuldades, aprender a amadurecer na família, aprender na família a amar a Deus, até quando a família é totalmente contrária a quem Deus é e a palavra dele. Você pode aprender a amar a Deus a partir da tua família com dificuldades, com lutas. Quando você entende que a família e o casamento são expressões da graça de Deus, do favor de Deus. E quando a gente fala que o tema de Cântico dos Cânticos seria celebração do amor, a gente precisa lembrar que um dos temas centrais da Bíblia é o amor de Deus. A Bíblia é o livro do amor de Deus pela humanidade. O amor de Deus para nos criar, o amor de Deus para nos restaurar, o amor de Deus para nos reconciliar com Ele mesmo. Deus nos ama, te ama, por isso Ele te fez, Ele te restaurou e Ele te reconcilia com Ele, porque Ele é amor, e te reconcilia com o próximo. Sinto te dizer, se você não ama o próximo, você não ama Deus. É a palavra de Deus que diz. O amor é a essência da palavra de Deus, porque Deus é amor. Você sabe qual é uma das maiores necessidades tua e da igreja nossa? É compreender o amor de Jesus. É entender e perceber o coração de Jesus. Às vezes nós estamos orando para Deus resolver situações da nossa vida, superarmos dificuldades, entender algumas coisas. Se eu e você entendermos e começarmos a estudar sobre o coração de Jesus, o amor dele por nós, o amor dele por todos os seres humanos, o amor dele revelado em seu caráter, em suas obras, em sua palavra, nós somos transformados pelo amor dele, porque é o amor dele que nos transforma. E nessa geração, como nós precisamos disso, de conhecer o amor de Deus e estudar sobre o seu coração. O livro de Cântico dos Cânticos, então, é um poema em forma de diálogo que celebra o amor de um casal. É um poema, um cântico em forma de diálogo. Você vai ver o noivo falando, a noiva falando, um coro, um coral falando. Você vai ver também uma curiosidade. Cântico dos Cânticos é um dos 2 livros apenas da Bíblia que não usa o nome Deus. Tanto Esther como Cântico dos Cânticos não usa o nome de Deus. Ainda que no capítulo 8, há uma possibilidade, quando ele fala ali do fogo ardente, no hebraico original, dá uma ideia de que ele fala de Deus. Há uma expressão ali como se fosse o nome de Deus, mas de uma forma, um certo diminuído da expressão inteira de Deus no hebraico. Mas por que 2 livros na Bíblia não falam o nome de Deus? Mas porque Esther não fala, mas mostra Deus o tempo todo, e ela jejuando e orando. E Cântico dos Cânticos, o Senhor está aqui porque fala de amor. A curiosidade interessante no início da nossa leitura, a gente citar, a palavra amor, amado, amar, aparece mais de 40 vezes em Cântico dos Cânticos. Em 117 versículos, mais de 40 vezes a palavra amor e essas derivações, amado. Será que está falando o quê? Do amor de Deus ou do amor humano? Aí eu faço uma outra pergunta: será que nós podemos separar o amor de Deus do amor humano? Para aqueles que não creem em Deus, eu acho impressionante, porque se você não crê em Deus, o amor não existe. O que existe é o desejo de um homem para o outro, são apenas projeções, às vezes sensações produzidas no corpo humano. Quem conhece a Deus, conhece o verdadeiro amor, experimenta o amor. Quem conhece a Deus, compreende que Ele é amado e que Ele deve amar, porque o Deus que o criou, Ele é, na sua essência, amor. Ele nos ama, e é isso que vai nos curando,
É isso que vai nos restaurando. Sem Deus não há amor verdadeiro. Sem Deus não há razão da família. Por isso que muitas pessoas hoje banalizam tudo isso, porque eles estão se afastando da essência. A essência é Deus, o Deus que ama. No islamismo tem dezenas de definições acerca de Alá, que eles chamam de Alá, Deus, mas nenhuma fala que ele é amor, e nenhuma fala que ele é Pai. A revelação do Deus que é amor e que é Pai é bíblica, é a revelação verdadeira de Deus que está nas Escrituras Sagradas. Sem Deus não há amor verdadeiro, e sem Deus as coisas perdem o sentido. Cântico dos Cânticos fala de amor, fala de beleza. Cântico dos Cânticos fala de aliança, um tema que é essencial na Bíblia, entender o que é aliança. Fala de afetividade. Cântico dos Cânticos fala de sexualidade. Cântico dos Cânticos fala do cuidado mútuo de um casal, e tudo isso é bíblico. Sensualidade, que às vezes a gente acha que é algo ruim, negativo. O que é maldição é a sensualidade fora do casamento, fora da aliança. Isso sim destrói a identidade do homem e destrói o propósito que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos ler então, ou melhor, agora nós vamos apenas comentar capítulo 1 de Cântico dos Cânticos. E eu quero colocar aí no capítulo 1, falando então do amor de Deus. O capítulo 1 nos mostra o seguinte: não é sem razão que nós o amamos. Eu amo muito esse versículo. Não é sem razão que nós o amamos. É assim que a esposa fala, ou melhor, o coro aí fala acerca desse noivo. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 4, na segunda parte diz: exultaremos e nos alegraremos por sua causa, do seu amor nos lembraremos mais do que do vinho, não é sem razão que o amam. Sabe por que nós amamos a Deus? Não é porque nós somos obrigados, não é porque nós temos medo do inferno, não é porque a religião nos ensinou, ou os nossos pais de alguma forma nos obrigaram. Os nossos pais podem ter sido usados por Deus, sim, para nos ensinar o caminho do Senhor, mas nós o amamos porque Ele é amor, Ele é real, Ele é vivo. Na história da igreja, queridos, e hoje ainda, pessoas, quando começam a compreender o amor de Deus por elas, a vida dela começa a ter uma mudança profunda. Você precisa ouvir do Espírito Santo falando para você: você é meu filho amado. Porque nós sabemos disso lendo na Bíblia, mas às vezes a gente acha que nós não somos tão amados por Deus, porque nós temos limitações, fraquezas, erros, ou não conseguimos entender o amor de Deus. Em Efésios, o apóstolo Paulo ora dizendo que eles pudessem compreender o amor de Deus, a altura, a profundidade, a largura, e Paulo fala isso no capítulo 2, no capítulo 3, ele fala em Efésios, compreender o amor de Deus, que excede a todo entendimento. Mas o texto bíblico de Cântico dos Cânticos diz o seguinte: não é sem razão que nós o amamos. Por que nós o amamos? Versículo 2 diz: beije-me com os beijos da sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. A esposa aqui, a noiva, está falando para o noivo que o seu amor é melhor do que o vinho. O que a noiva está mostrando aqui? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Você ama a Deus o quanto você compreende que Ele te ama. Por que nós às vezes somos limitados em nosso amor por Deus? Porque não cremos, ou não experimentamos, ou não ouvimos o amor dele no nosso coração. Nós tratamos o amor de Deus como algo apenas conceitual, mas o amor de Deus é real. O amor de Deus por você é profundo, o amor de Deus por você é ardente. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Por isso que Jesus, quando perdoou uma mulher pecadora, e ela ali o adorou, Ele disse: quem muito é perdoado, muito ama. Às vezes nós não amamos a Deus porque não reconhecemos o perdão, a bondade, a graça, o amor. Amado, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e nós experimentamos esse amor, nós temos experimentado este amor. E aqui no capítulo 1, ele mostra esse amor de várias maneiras. Fala, no versículo 2, fala: beije-me. Nós experimentamos o beijo do nosso Senhor.
através dos toques da graça dele na nossa vida. São expressões de Deus em nossa vida. O casal precisa também praticar isso. O beijo como uma expressão de afetividade, de carinho entre a família. Nós o amamos porque nós temos experimentado a sua alegria. Versículo 2 diz: o seu amor é melhor do que o vinho. O vinho na Bíblia simboliza alegria. Nós temos experimentado a alegria de Deus. Você sabe que quando você o busca, quando você para buscar o nome do Senhor e invocá-lo, você sabe que o teu coração experimenta uma alegria que nada nessa terra se compara a ela. Você sabe disso. Às vezes nós vamos perder essa alegria devido à nossa correria, nosso ativismo, pecados. Perdemos a alegria da salvação. Mas você e eu sabemos que quando nós o buscamos, invocamos, voltamos para Ele, a alegria que Ele derrama sobre nós é incomparável. Nada nessa terra se compara. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos dá alegria. Nós o amamos porque o nome dEle é mais doce e suave do que qualquer perfume dessa terra. O texto fala do perfume, versículo 2: suave é o aroma dos seus perfumes, como um perfume derramado é o seu nome. Por isso as donzelas o amam. Amado, o nome do Senhor, quando você ama alguém, o nome dela entra nos seus ouvidos como uma música. O nome dela te agrada. Assim, quando você está chateado com alguém, o nome da pessoa te faz mal, porque a alma está enferma. Mas o coração da noiva de Cristo, e aqui o coração desse casal, o nome do outro é como esse perfume derramado. O nome de Jesus deveria mexer com o teu coração. O nome de Jesus não deveria ser blasfemado e usado em vão por nós. Por quê? Porque o nome dele não se compara a nenhum outro nome no céu, na terra. Ele é o Deus que nos ama. O texto também fala sobre a intimidade. Ele é um Deus íntimo. Versículo 4, você pode perceber aí: leva-me com você, vamos depressa. O rei me introduziu nos seus aposentos. O rei, o nosso Deus, quer te introduzir nos lugares de maior intimidade com Ele. Deus quer te levar no Santo dos Santos. Deus quer te levar a ouvir a voz dEle. Deus quer te levar e quer me levar a experimentar essa intimidade com Ele profunda. E onde acontece o que também está logo em seguida, no versículo de número 4 ainda: o rei me introduziu, exultaremos e nos alegremos por sua causa, do seu amor nos lembraremos. Sabe o que ele está dizendo? Nós vamos nos lembrar do que Ele já fez na nossa vida. Quando a gente se achega ao Senhor, nós nos lembramos de onde Ele nos tirou. A gente lembra da graça dEle na nossa história. A incredulidade e o pecado e esse mundo nos fazem esquecer às vezes de onde Deus nos tirou, nos dá uma amnésia espiritual nos momentos difíceis que passamos. Aí achamos que Deus não nos ama mais, mas quando nós nos achegamos a Ele, nós vamos nos lembrar do que Ele já fez, de quem Ele é. Nos lembraremos mais do amor dEle do que das dificuldades da vida, do que os traumas que nos feriram, do que as decepções que nos marcaram. Nós vamos nos lembrar de quem Ele é. Deus quer renovar esse amor em nosso coração. Nós precisamos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Nós precisamos estudar, conhecer esse amor de Deus maravilhoso, glorioso. E aí, a partir disso, o que Deus fala conosco aqui, muito tremendo, quando o Senhor fala no versículo de número 8: se você, a mais bela das mulheres, não sabe, siga as pisadas dos rebanhos, siga os passos de Jesus e daqueles que andam com Ele. Siga os passos de homens de Deus, siga os passos, o caminho de Deus. Siga para você poder experimentar mais dessa intimidade. E olha, o versículo 9 diz: comparo você, minha querida, com as éguas das carruagens de Faraó. Quando a gente lê isso na nossa cultura, a gente acha a coisa mais horrível do mundo. Se você falar isso para sua esposa, ela vai querer divórcio. Mas as éguas de Faraó eram as mais belas e bem cuidadas e eram lindas. Quem também aqui sabe de animais que a gente, hoje em dia, as pessoas cuidam de certos animais aí que recebem muito mais carinho, mais cuidados do que pessoas, infelizmente. Mas aqui é uma comparação para mostrar para você que Deus olha para você e vê você muito bonito. Deus te ama. Deus, ele ama você, Ele te criou dessa forma, mesmo a sua forma física, a sua alma, Ele te ama. Ele está dizendo: eu vejo a beleza em você. Ele nos adorna, versículo 11: faremos para você enfeites de ouro. Ele nos adorna, Ele nos enfeita com a beleza dEle, com a palavra dEle. Ele quer nos enfeitar, Ele quer nos perfumar. Versículo 13 e 14 fala:
o meu amado é para mim como sachê de mirra. A presença dele vai nos perfumar o perfume de Cristo. A beleza da noiva é o caráter de Jesus, nos ensinando a ser mansos, ser humildes, perdoador, amorosos. Esse é o caráter e a beleza da noiva. Ele nos perfuma. E esta intimidade com ele é que vai nos edificando. Versículo 15 fala: você é bela, minha querida, e como você é bela, os seus olhos são como a pomba. Versículo 16: como você é belo, meu amado, nosso leito é de viçosa relva. Que intimidade maravilhosa. A minha oração é que nós possamos buscar mais intimidade com Deus, conhecê-lo mais, conhecer a Jesus, conhecer o seu amor, e através desse conhecimento desse amor, desfrutar desse amor como casal, como família, como irmãos em Cristo, porque nós só podemos amar quando nós reconhecemos que o nosso Deus é amor. Esse é o grande mandamento, o primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a este: ame ao próximo como a você mesmo. Vamos orar? Pai, nós oramos te agradecendo porque o Senhor é amor. O Senhor é um Pai que nos ama, que nos atraiu, que nos ensina a amar. Que a Tua palavra nesses dias possa renovar a nossa afetividade pelo Senhor, reconhecendo que o Senhor em todo o tempo nos ama. E nós queremos orar também, que este amor venha inundar nosso coração, para que amemos nossa família, nosso cônjuge, amemos os nossos irmãos, amemos as pessoas, o próximo, os que sofrem no caminho. Sejamos assim transformados pelo Teu amor. Só o Teu amor nos cura, nos santifica, nos liberta. Muito obrigado, Pai, pelo Teu grande amor. Nós te agradecemos no nome de Jesus.